Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Aqui quem fala é o Samuel, instrutor de filosofia do CPV da UEL, e vamos dar continuidade aos estudos de filosofia, principalmente aos estudos de epistemologia, que é o ramo da filosofia que a gente está estudando nesses períodos agora iniciais, e vamos dar continuidade à unidade 4, né? A unidade 4 que traz Galileu Galilei e Francis Bacon. Então vocês viram na aula passada os pensamentos a respeito da epistemologia, né, e do conhecimento científico de Galileu Galilei, e hoje a gente vai ver os conhecimentos e a visão, né, a respeito da epistemologia de Francis Bacon. E eu já trago para vocês que são dois filósofos que vão ter boas semelhanças e que vão ter também boas diferenças. Então, tem que ficar bem ligado para conseguir ver nos pontos em que eles se assemelham e se diferenciam, tá bom? Eu trouxe aqui uma pequena linha do tempo para a gente organizar o pensamento que a gente está vendo agora, porque eu sei que, né, nos estudos pré-vestibulares tem muita matéria, tem muita coisa que vocês precisam ver, né? De biologia, a literatura, a filosofia, a física, é muita coisa, então eu sei que às vezes é difícil, você já não lembra tão bem o que viu na aula passada, e é por isso que eu trouxe essa pequena linha do tempo, né? Os pré-socráticos, lá onde começam os nossos estudos e a filosofia tenta explicar a natureza, né? A physis por meio da arqué. Depois vem Sócrates e fala: calma aí, gente, antes de explicar o mundo, vamos buscar entender o homem, né? O que a gente conhece, o que a gente sabe, por que a gente sabe, o que a gente conhece é verdade. Surge o método socrático, a ideia do só sei que nada sei, então essa máxima do pensamento socrático, que, né, foi professor de Platão e influenciou muito Platão, que também vai desenvolver todo um pensamento epistemológico. Platão é um filósofo que a gente vai ver em outras áreas também, mas agora que a gente está falando de epistemologia, vem a ideia do mundo das ideias, do mundo sensível, do conhecimento verdadeiro por meio da racionalidade, que vai então dar base a futuramente surgir o que a gente chama de racionalismo. E, em contraponto, a gente tem Aristóteles, que foi aluno de Platão, mas que viu o mundo de maneira diferente e que vai afirmar que, por meio dos sentidos, a gente pode alcançar conhecimentos verdadeiros e que isso significa, então, uma influência que lá na frente, né, vai dar origem ao que a gente chama de empirismo. Mas calma aí, que eu já vou deixar claro que o filósofo que a gente vai estudar hoje é um empirista e ele não concorda, assim, 100% com Aristóteles. É por isso que eu falo as coisas elas são mais complexas do que parece, né? Apesar dessa influência de Aristóteles a respeito do mundo dos sentidos, né, de afirmar que pelos nossos sentidos, pela observação e pela prática a gente consegue constituir um conhecimento verdadeiro, não significa que todos os filósofos que são tidos como empiristas concordam com tudo que Aristóteles falava. Francis Bacon mesmo, nosso filósofo de hoje, ele não tem a mesma visão que Aristóteles tem. Na verdade, ele até faz algumas críticas que a gente vai ver no decorrer da aula. Daí tem os filósofos medievais, né, nesse período, né, tem um declínio na Grécia, vem o Império Macedônico, o Império Romano. Com o Império Romano, a gente tem início a Idade Média, né, com a queda do Império Romano, e na Idade Média a Igreja domina as instituições, né, o poder da Igreja se amplia grandemente, e a filosofia e a ciência elas ficam, então, dentro das igrejas, né, dentro da Igreja Católica, e é por isso que a gente vai ter grandes filósofos católicos nesse período, mas são filósofos que, por tratarem bastante de ética, apesar deles também falarem sobre outros assuntos, e é importante lembrar dessa maximidade, por eles serem, principalmente no vestibular da UEL, cobrados em ética, a gente vai estudar eles lá na frente, como São Tomás de Aquino, Santo Agostinho. Mas eu coloquei aqui para condizer com a linha do tempo, e então, né, no fim da Idade Média, início do Iluminismo, a gente tem Galileu Galilei e Francis Bacon. E como a gente pode ver, ambos são contemporâneos, ambos viveram no mesmo período histórico, porém, apesar de ambos compartilharem ideias, como eu já trago aqui, o método científico, que são ideias que ambos vão falar, eles tinham as suas diferenças, e essas diferenças estavam até na forma como esse método era desenvolvido, tá bom? Mas isso a gente vai observar a partir de agora. Francis Bacon, ele nasceu em Londres por volta do ano de 1561,
veio a falecer em 1626 e, como eu disse, ele é tido como um dos primeiros pensadores do empirismo britânico, que é uma corrente filosófica muito importante. Ele afirmava que aceitava os ensinamentos cristãos porque ele vinha de uma tradição cristã muito forte. Francis Bacon tem uma certa linhagem aí que a gente chama de nobre, né? Não da alta nobreza inglesa, mas ele tinha relações ali com a nobreza, a família dele. Então, por isso que é muito importante essa fala, porque como a gente viu com o próprio Galileu Galilei, a gente está saindo do período histórico da dominação da igreja sobre todas as áreas, né, que é a Idade Média. Então, essa afirmação do filósofo a respeito da ciência ser vista separado da religião, né, ou seja, eu aceito os ensinamentos cristãos, mas ciência é ciência, é muito importante para o período e condiz então com essa figura iluminista. Para Francis Bacon, a gente tem aqui a nossa primeira mudança de paradigma, e aqui é importante a gente ressaltar: o conhecimento tem uma finalidade, né? Não confundam com o pensamento das quatro formas de Aristóteles e a forma final e essas coisas, é outra visão. O que ele está falando é que o conhecimento em si, obter um conhecimento, tem uma finalidade. E para Francis Bacon, essa finalidade é melhorar a vida do homem. Então, a mudança se dá porque anteriormente a Francis Bacon, os filósofos buscavam a verdade, né, como Sócrates, como Platão, como Aristóteles, para ter a verdade, para conhecer o mundo e obter respostas. Só que para Francis Bacon, além de obter respostas, o que essas respostas nos trazem e o que o conhecimento então nos traz é algo, uma finalidade, melhorar a vida humana. E é daí então que surge a máxima de Francis Bacon a respeito do conhecimento é poder. Essa frase tão célebre, tão famosa, que provavelmente você já ouviu em vários lugares, é de Francis Bacon. E é por isso também que Francis Bacon vai ser um dos precursores do utilitarismo. Utilitarismo, utilidade, as coisas terem utilidade. É então aí que Francis Bacon vai influenciar essa corrente da ética. Mas isso a gente vai ver em aulas posteriores. Tudo bem? Bom, mas para entender então o que é o pensamento epistemológico de Francis Bacon, vamos entender qual é o pensamento empirista, né? A gente sabe que o conhecimento empirista é aquele obtido por meio dos sentidos, por meio de experiências. Então, empiristas, experiências, palavras ali parecidas, faz lembrar, e é importante então a gente fazer essa associação. O que a gente chama então de informações sensíveis. E, por outro lado, ele rejeita o conhecimento obtido apenas por meio da especulação racional, ou seja, aquele conhecimento que é simplesmente buscado por meio da razão, por meio de pensamento e contraposição de argumentos mentais, ele rejeita como conhecimento verdadeiro. Por quê? Porque Francis Bacon é um empirista radical, e para ele, então, o conhecimento só pode existir, só é alcançado por meio de experiências. Desculpa, mas isso significa que, para Francis Bacon, então, ele rejeita o racionalismo, né, aquele conhecimento obtido por mera especulação, então ele rejeita qualquer forma de racionalidade? Não, por outro lado, na realidade é bem o contrário disso, porque para ele as experiências, né, os dados que a gente obtém por meio da observação, eles devem ser submetidos a uma racionalidade, e essa racionalidade é o método científico, ou seja, experiências e procedimentos experimentais que venham a repetir aquilo e que possam, então, comprovar um fato científico para Francis Bacon. Então, é importante a gente colocar esse ponto, que é a diferença entre racionalismo e racionalidade. O empirismo ele é uma corrente filosófica que se contrapõe ao racionalismo. Porém, o empirismo ele não necessariamente rejeita a racionalidade, porque apesar da gente assumir que a gente obtém o conhecimento por meios sensíveis, ou seja, por meio das nossas experiências, não significa que a gente então não tenha nenhum exercício mental a ser elaborado. Por outro lado, tudo que a gente obtém por meio das experiências precisa da racionalidade para que a gente possa compreender. Ou seja, então a gente vê a diferença que a gente vai colocar dentre essas duas escolas de pensamento, tá bom? E aqui
A principal diferença entre o pensamento de Francis Bacon e de Galileu Galilei se dá agora nesse ponto, que Francis Bacon traz o método empirista indutivo. E o que isso significa? Bom, a gente está falando de método científico, então a gente com certeza já percebe uma semelhança entre os dois autores. Isso eu não preciso nem falar. Porém, a gente vai ter diferença no método científico de ambos os autores no ponto em que eles dão importâncias diferentes às experiências. Por quê? Porque para Francis Bacon, o método científico ele deve ser empirista indutivo. E isso põe o quê? Empirista, experiências. Indutivo é o conhecimento só pode ser obtido através de observações múltiplas, ou seja, você vai descobrir um fato só depois de observar ele muitas e muitas e muitas vezes. Ou seja, você conhece uma galinha e vê que ela tem penas. Você conhece um ganso e vê que ele tem penas. Você conhece uma pomba e vê que ela tem penas. E por aí vai. Você conhece um pavão e vê que ele tem penas, um pelicano e muitos, 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 muitos pássaros. E é então, só depois de observar muitos pássaros, que você consegue dizer que todos os pássaros, ou que pássaros, têm penas. Tudo bem? Ou seja, o método indutivo é aquele que sai de muitas experiências, ou seja, de observações, para uma resposta geral. Por outro lado, Galileu Galilei, como vocês viram, por meio da matemática, ele buscava leis gerais que explicassem o todo. Ou seja, a diferença está principalmente nessa questão, porque para Galileu Galilei, as experiências elas tinham uma função de garantir aquela lei geral que ele estava pesquisando. Ou seja, ele tinha uma função secundária, uma função de confirmação. Só que para Francis Bacon, a experiência não tem uma função secundária, ela é a função principal. Ou seja, é só por meio de muitas observações ou de muitas experiências que a gente consegue chegar a um conceito e não o caminho contrário. Então, essa é a diferença do método indutivo, que é o método apreciado por Francis Bacon, do método dedutivo, que é o método elaborado e explicado por Galileu Galilei. Tudo bem? E por fim, então, a gente consegue caminhar e ver que por Francis Bacon tem uma perspectiva de método científico, tem uma perspectiva, então, empirista de alcançar o conhecimento, mas para ele não basta ter as experiências para esse conhecimento existir. Porque, como eu afirmei, existe o papel da racionalidade. Só que, para Francis Bacon, a racionalidade ela está sujeita aos ataques de ídolos. E não os ataques fáticos, ou seja, tem ídolos que vão à sua mente e vão bater nela, mas são os ídolos o que Francis Bacon vai chamar as barreiras mentais para o conhecimento. Então, nesse sentido, o conhecimento deve ser baseado numa forma de eliminar esses ídolos, essas barreiras mentais, essas barreiras psicológicas, aqui no caso, na busca do conhecimento científico, que são, então, barreiras que impedem que a gente alcance. Portanto, a gente precisa ultrapassá-las. E o cientista, portanto, deve lutar contra todos eles para conseguir adquirir o conhecimento sobre o mundo. Tudo bem? Tudo bem, professor. Eu entendi que o conhecimento para Francis Bacon é alcançado por meio das experiências que são submetidas ao método científico, que é um método empirista indutivo, e que para isso a gente deve ultrapassar as barreiras mentais para que assim a gente consiga alcançar um conhecimento. Até aí, tudo bem. Mas esse nome, ídolos da mente, não me parece muito significativo. Eu não consegui entender. Bom, é agora que a gente vai, então, conseguir entender quais são esses ídolos e que todo esse pensamento de Francis Bacon vai ficar mais claro. E, na verdade, eles são 4, né? O primeiro deles são os ídolos da tribo. E os ídolos da tribo se tratam do quê? Ele é a tendência dos seres humanos como espécie ou tribo, né? Por isso o nome, que generaliza. Essa ilusão é resultado da própria natureza humana, que não tem em si mesma nenhuma relação com o universo que a permita conhecê-lo absolutamente. Não entendi.
Bom, os ídolos da tribo são uma condição humana, é a própria mentalidade humana, a razão humana que não necessariamente tem uma relação com o universo que permita a gente conhecer absolutamente tudo. E é por isso que a gente tem que ter uma relação de humildade e desconfiar, então, do ídolo da tribo. É a primeira barreira, é a barreira mental, ou seja, da própria capacidade de entendimento humana, que as nossas capacidades elas não venham influenciar o conhecimento e a forma como a gente percebe o mundo, para que assim nos afaste do saber verdadeiro. Tudo bem? Então, os ídolos da tribo se tratam das nossas próprias barreiras e limites mentais. Tudo bem? Que devem ser, então, observados para serem, então, contornados e que possamos alcançar o conhecimento. Mas não são só as nossas barreiras mentais como espécie humana, né, as nossas limitações a respeito do universo, que podem impedir o conhecimento, porque também existem os ídolos da caverna, né, que são as nossas inclinações para impor preconcepções sobre a natureza em vez de examinar o que realmente está lá. O que isso significa? É não deixar que os nossos gostos pessoais influenciem na pesquisa científica, porque as nossas pré-concepções, né, o termo utilizado, sobre a natureza, nos afastam, se a gente se deixa levar por elas, pelos nossos gostos pessoais, de realmente examinar e conseguir então obter o conhecimento verdadeiro. Ou seja, primeiro temos as nossas limitações humanas, né, mentais por conceito. Depois temos os ídolos da caverna, que são os nossos gostos pessoais que não devem influir no saber científico, na pesquisa. Por fim, a gente tem os ídolos do foro, também conhecidos ou chamados em algumas literaturas como ídolos do mercado. E o que se trata dos ídolos do foro? Eles se tratam da facilidade com que a gente deixa que as convenções sociais, a linguagem, distorça as nossas experiências. Por quê? Porque a linguagem ela é polissêmica. A linguagem ela tem muitos significados e dependendo da forma como a gente escreve ou descreve algo, esse sentido pode ser alterado e por isso a confusão de sentido, ou seja, de um cientista falando sobre alguma coisa, o outro cientista falando sobre a mesma coisa, mas ambos descrevem de formas diferentes, podem impedir que o conhecimento científico verdadeiro seja alcançado. E é, portanto, que a gente tem a necessidade de utilizar-se de uma linguagem científica específica para preservar, então, o sentido buscado. E é assim que a gente, então, ultrapassa os ídolos do foro, que é, então, o terceiro ídolo que impede o conhecimento para Francis Bacon. E, por fim, nós temos os ídolos do teatro, né? Porra, mas a gente estava falando de ciência? Não, mas os ídolos do teatro são a influência deformadora dos dogmas filosóficos e científicos predominantes. Isso significa o quê? Significa não deixar que os dogmas presentes na sociedade, né, ou seja, aqueles pensamentos que são tidos como verdadeiros e ninguém questiona, mas que na verdade não foram testados empiricamente, não foram realmente observados e constatados, influenciarem ou limitarem a pesquisa. Ou seja, né, como tal filósofo falou, então deve ser verdade, sem de fato observar essa praticidade. Portanto, não deixar que essa influência dogmática limite o seu conhecimento. Ou seja, se você ultrapassar os ídolos da tribo, os ídolos da caverna, os ídolos do foro e os ídolos do teatro, para Francis Bacon, você está próximo a alcançar o conhecimento de verdade. Se você utiliza do método empírico indutivo e se ultrapassa os tipos, todos esses tipos de ídolos que a gente acabou de estudar, você pode então alcançar o conhecimento de fato. Porque para Francis Bacon, a melhor prova é a experiência. E é por isso então que a gente tem essa divisão, como eu falei, e o pensamento dele é diferente, né, de Galileu Galilei, porque para ele, ó, a gente vê nessa citação que a prova, a experiência em si,
ela é sobre qualquer outro elemento. Por isso que ele é um empirista radical. E é por isso que o pensamento dele, então, difere desses outros autores. Bom, e por fim, né, vamos compreender por que a gente fala de o poder do conhecimento. Por que para Francis Bacon, o conhecimento tem esse papel, tem essa finalidade, né? Que eu falei que é uma mudança de paradigma também bem importante. O conhecimento científico, ele ergue-se sobre si, ou seja, por meio das questões científicas, os estudos, ou seja, o conhecimento ele é construído por meio dos diálogos científicos. E ele avança firme cumulativamente, ou seja, por mais que a gente tenha discordâncias, essas discordâncias elas são acumuladas, porque o conhecimento ele só é aumentado, descobrindo leis que tornam invenções possíveis, né? Ou seja, por mais que tenham cientistas que tenham visões distintas, esse conhecimento ele é acumulado, ele é colocado contraposto, ou seja, testando e retestando, concordando e discordando, e por meio das experiências a gente descobre leis, né? Através do método científico. E essas leis, ou seja, ao entendermos melhor como o mundo funciona, a gente pode então realizar invenções, né? Para Francis Bacon. E essas invenções permitem que as pessoas façam coisas que antes elas não poderiam fazer. Isso a gente observa principalmente nessa aula, porque estamos no meio de uma pandemia, ou seja, as pessoas ainda não têm vacinas, né? Um problema, e o que impede que a gente tenha uma aula presencial. Mas, por meio da computação e pelo desenvolvimento da internet e de tantos avanços científicos, a gente consegue fazer algo que a gente não poderia fazer em outras condições, por meio dessas invenções que foram feitas sobre leis que surgem através do conhecimento científico acumulado. E é, portanto, é por isso, na realidade, então, que a gente tem a ideia de conhecimento é poder, porque o conhecimento permite que a gente realize relações de poder, porque ele permite que a gente domine a natureza. E esse é o papel do conhecimento para Francis Bacon: emancipar o indivíduo, que o indivíduo consiga dominar a natureza ao compreender as suas leis e dessa forma utilizar-se dela para se colocar, se estabelecer, ter esse poder fático. Tudo bem? Então, foi um dos principais ideólogos da futura Revolução Industrial e do desenvolvimento tecnológico. Exatamente por quê? Porque o papel do homem é dominar a natureza, porque o conhecimento permite que a gente realize isso. E dessa forma a gente vai emancipar o indivíduo pelo conhecimento científico. É uma ideia que vai dar origem a uma corrente filosófica também muito importante, que influenciou bastante também o Brasil, que é o que a gente chama de positivismo, que é uma ideia da filosofia onde a ciência e o avanço científico é visto como sempre algo positivo, né? É algo bom, benéfico, é o avanço da sociedade. A gente vai ver que existem depois, lá nos filósofos que a gente vai estudar no fim do ano, a respeito, né, das teorias mais contemporâneas, que vão contrapor ao positivismo. A gente não está falando de verdades absolutas, mas é muito interessante ver essa influência, então, que Francis Bacon já vem estabelecendo, tanto no positivismo quanto no utilitarismo, que vai surgir também, e então, na aula de hoje, a gente conseguindo entender o empirismo britânico, principalmente pelo viés do método empirista indutivo. Tudo bem? E assim a filosofia da ciência vai avançando. Eu agradeço demais por você ter assistido essa aula, espero que tenha ficado claro essas ideias. E quaisquer dúvidas vocês podem mandar tanto nos comentários do YouTube, mas de preferência no Instagram, porque eu estou sempre lá para escutar vocês com críticas, com sugestões, com dúvidas, para tudo que precisar. Tudo bem? Muito obrigado por mais uma aula e até a próxima. Tchau, tchau.